De 550 autores inscritos em uma das maiores editoras do Brasil, somente 13 deles são negros. De 486 autores agenciados pelo Brasil, somente 32 deles são negros. Dos 10 finalistas da 63ª edição do Prêmio Jabuti, entre cada uma das 20 categorias, somente 6 livros indicados foram escritos por pessoas negras. Os números anteriormente apresentados foram coletados pela escritora Daiane Borges. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Boa noite, boa tarde e bom dia. Seja a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. Perdão pelo desânimo, é o cansaço da pele. E hoje nós vamos falar sobre como autores negros brasileiros foram apagados de nossa história ao longo dos tempos. Como somos tratados, nós autores negros ainda hoje, e os nossos contemporâneos, e o que nós pensamos para o futuro. Sem vinheta, porque o assunto é sério. Olá pessoal, nós estamos no feriado do Dia da Consciência Negra. E ao invés de repetir o formato do nosso episódio sobre racismo no universo literário no ano passado, nós decidimos falar sobre isso de uma forma bem mais profunda do que apenas narrando as cenas absurdas que nós encontramos nos livros aleatórios para vocês. Nós vamos contextualizar historicamente de onde começou essa forma que autores negros foram tratados no passado, até do momento de sua aparência ser embranquecida até o momento de eles serem completamente apagados da história, sem serem referenciados nem mesmo nos livros de história anos depois. Como essas obras são tratadas hoje e como as obras contemporâneas são tratadas também dentro do mercado editorial e fora dele. E tentaremos traçar uma linha sobre o que nós, como pessoas pretas inseridas no mercado editorial, seja como escritores ou leitores, queremos para o futuro. Para me ajudar nessa, eu tinha convidado um time temporário de apresentadores, só que, para minha infelicidade, imagino eu, a infelicidade de todos, ocorreram muitos problemas essa semana e boa parte dos meus apresentadores tiveram que ficar de fora dessa gravação. Então eu consegui recuperar as vozes de alguns deles e é o que vocês vão ouvir nos próximos minutos. Obrigada pela audiência de todos. Fiquem agora com a contextualização histórica. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Vitor Herculano, sou estudante de História. Fui convidado pela Rayane aí, fazer parte do podcast de vocês, agradeço o convite. Vou dar um contexto histórico e umas considerações aí sobre o assunto. No final do século XIX, início do século XX, surgiu uma coisa chamada teoria do darwinismo social, que parte de um princípio de que as raças eram as evoluções finais e essenciais. Por isso, a raça humana era vista como uma espécie de pirâmide social, no qual, no topo, se encontravam homens, não mulheres, homens brancos e europeus. E na base dessa pirâmide, tínhamos os africanos e os povos indígenas. Essas teorias não seguiam a linha do Darwin, a linha evolutiva de que a humanidade partia do mesmo ancestral comum. Eles acreditavam que a humanidade era tão distinta que elas teriam surgido de vários lugares do mundo. Para teóricos como o Arthur de Gobineau da França e o Nina Rodrigues aqui no Brasil, pior do que as raças puras era a sua mestiçagem. A mistura de raças, segundo eles, a mestiçagem, no caso, levava à degeneração e causava estigmas sociais e biológicos, como loucura, epilepsia, testa alongada, nariz de rapina e cor amorenada. A gente já consegue ver aí o teor racista que essa teoria tem. Enfim, essas teorias elas eram chamadas de teorias da diferença porque elas faziam contrapartida a teorias do liberalismo, que pregavam, na época, algo como que a igualdade era para todos e esse tipo de coisa. Tudo isso dentro do contexto do final do século XIX e começo do século XX. Essas ideologias absurdas, elas tiveram tamanho impacto que houve um pensador italiano chamado Cesare Lombroso
ele produziu uma série de trabalhos e estudos, inclusive tem um museu desse cara lá na Itália, que era chamado de ciência, e ciência entre aspas, era antropologia criminal. E ele tinha como base prender o criminoso antes mesmo dele cometer o crime. Esse modelo criaria uma política social chamada de eugenia, ou seja, uma política de boa raça. E com políticas públicas que proibissem o casamento entre negros e brancos. E, por outro lado, que incentivasse casamentos e união de brancos. A eugenia ela criou uma espécie de teoria do branqueamento. Essa linha de pensamento ela ficou tão famosa que João Batista Lacerda, brasileiro, que naquele momento era diretor do Museu Nacional, ele foi convidado a ser o representante do Brasil no Congresso Universal das Raças, que ocorreu em Londres, em 1911. João Batista Lacerda ele escreveu uma tese que em 3 gerações o Brasil seria branco. Para fortalecer a sua tese, ele usou uma pintura do pintor Modesto Brocós. Ele é de origem espanhola, que dava aula já na Academia de Belas Artes Brasileira. A pintura foi A Redenção de Cã, de 1895. O branqueamento racial no Brasil clareou muitas das nossas personalidades negras. E quando ele não branqueou, ele as questionou, como acontece hoje com o Zumbi dos Palmares, por exemplo. Ah, zumbi, herói ou vilão, esse tipo de coisa. Ah, tinha escravos, que não sei o quê. A gente está sempre colocando personalidades negras em xeque. E, de fato, clareou, isso é histórico, personalidades tais como Machado de Assis, Virgínia Bicudo, Chiquinha Gonzaga, dentre outros. Mas essa linha ideológica, ela não, acredito eu, que ela não tenha ficado muito no passado. Isso é muito recente. E nós somos muito mal resolvidos com o nosso passado. E eu acho que isso é muito atual. Mas aí o que vocês acham? Você acha que não existe mais isso? Você acha que personalidades negras elas têm o mesmo peso que uma personalidade branca? E esse processo de branqueamento ele ainda acontece? Tem um caso da Anitta, né? Que num clipe ela é negra, quando é um clipe na periferia, e num outro clipe ela tá tipo branca. Você não consegue muito bem encaixar a cor da cantora. Eu acho que é um bom exemplo de como o brasileiro se embranquece para tentar chegar a níveis europeus ou alguma coisa do tipo. Mas e aí, o que que vocês acham sobre esse assunto? Bom, respondendo a pergunta que o meu amigo deixou, e deixa aqui, já quero agradecer pela presença dele. Vamos lá. É complicado falar desse âmbito musical, porque ele se difere muito da literatura, porque existe o elemento visual inserido, então, por existir esse elemento visual inserido, você acaba tendo que adicionar um elemento a mais, que é o público direcionado ao que vai o videoclipe. O público direcionado ao Vai Malandra não é o mesmo público que o videoclipe mais recente da Anitta, que também é uma música em espanhol, é redirecionado. É um público mais branco, esse último clipe. Então, assim, são públicos diferentes, com temáticas diferentes, que não seriam recebidas por esses grupos de uma forma igualitária. Eu acho que com isso eu consigo verificar como é que é composta a formatação publicitária, digamos assim, do que ela faz com a própria carreira, mas eu não tô aqui para opinar em funk, até porque é um ritmo que eu não faço parte, porque eu não escuto. Voltando para o universo literário, agora nós chegamos na fase desse podcast onde nós damos nomes aos bois. Porque o objetivo desse episódio não só é colocar a discussão em pauta, mas também é apresentar alguns nomes que foram apagados ao longo dos tempos, nomes que geralmente não são falados com frequência dentro do mundo literário entre os leitores. Porque eu sei que alguns desses nomes aqui, os acadêmicos da língua portuguesa, ou os acadêmicos que fazem história, ou os acadêmicos que até cursam direito, filosofia, sociologia, vão se lembrar desses nomes. Porque são nomes talvez muito específicos para quem é acadêmico.
que para quem está no ensino médio já poderia ter começado essas leituras e não começou por falta de incentivo ou porque simplesmente não foram apresentados, esses nomes ficam perdidos até que este aluno alcance o patamar da faculdade. E se esse aluno escolher uma carreira fora das humanas, é capaz de que nem ali ele conheça. Então, como um primeiro nome da minha lista, eu quero citar Maria Firmina dos Reis. Eu acho que é um dos nomes mais desconhecidos da lista que nós teremos aqui dentro desse programa. Eu tô falando de uma escritora negra, nortista, nascida em São Luís do Maranhão, em 1822. Considerada a primeira romancista negra brasileira. Maria escreveu Úrsula, o grande romance mais conhecido e mais revendido até agora, A Escrava, Canto à Beira-Mar e outros títulos, agora publicados em conjuntos em uma edição especial em formato de coletânea pelas edições Câmara, fazendo também parte da série Prazer de Ler, que inclui muitos outros clássicos, como a Luísa de Azevedo, o próprio Machado de Assis. Estão todos incluídos nessa série que está à venda na Amazon em formato de e-book para todo mundo. E os preços são bem barateados, então assim, não tem desculpa para vocês não lerem. A jornada de Maria Firmina dos Reis foi documentada através de pesquisadores. Sim, pesquisadores. Por que eu quis frisar esse momento? Porque não fossem por esses caras, não fossem por esses historiadores, por esses cientistas da língua, por essas pessoas que foram atrás de descobrir quem era essa mulher, ela ia ficar esquecida para sempre, porque os livros dela simplesmente não eram vendidos. E ela escreve desde o século XIX até o século XX. Então é muita coisa que você perdeu nesse meio tempo. A começar do historiador paraibano Horácio de Almeida, que encontrou as obras de Maria Firmina dos Reis em um sebo no Rio de Janeiro depois de anos esquecidas, décadas. Não existem fotos conhecidas da escritora, somente esboços e desenhos. Já dá para pensar como que isso é grave, né? Maria atingiu uma certa popularidade em seu trabalho como professora nas redondezas de onde nasceu, e seus livros ganharam destaques a serem encontrados por exibir críticas à escravidão e à visão que o Brasil no século XIX tinha de pessoas negras, antes mesmo do conhecido poema de Castro Alves, Navio Negreiro. E com um olhar ainda mais único, colocando pessoas negras escravizadas como seres humanos generosos, acolhedores, educados e em pé de igualdade com personagens brancos, demonstrando entre muitos ângulos que a diferença e a segregação, desde o início dos tempos, não passa de uma farsa. O que eu quis frisar nesse momento de que ela trata pessoas pretas nas histórias dela como seres humanos generosos, educados e acolhedores, ou personagens confortáveis, por assim dizer, é que naquela época de 2019, início do século XX, e durante muito tempo, nós nos acostumamos com a versão do negro escravizado ou do negro afurriado como um selvagem, ou como um selvagem que está sendo treinado à civilização, como bruto, como descarado, não estudado, mal educado. E a Maria Firmina dos Reis, com sua imensa sensibilidade com o povo negro, ela faz justamente o contrário disso. E uma obra dela onde isso é escancarado, creio eu, é Úrsula. Eu li Úrsula, o romance inteiro, foi no meio desse ano que eu comecei a ler ele de verdade. E eu devo confessar que, por ser escrito no século XIX, foi uma leitura bastante complicada, porque grande parte da linguagem do português da época foi mantido nessa edição que eu peguei para ler. Mas isso não é demérito, tá, gente? Eu só tô dizendo que seria válida, talvez, uma retradução para uma língua mais atualizada do português, como foi feito em outros clássicos que vocês podem imaginar, como os lançados recentemente pela editora Antofágica, tá? E a ideia, Antofágica é só pegar. Mas que conserve a essência do texto e o poder expressado nas construções das cenas escritas por essa escritora. Agora, falando do que traz a história, o romance se passa em uma vila fictícia e fala sobre as mudanças que ocorreram na vida da jovem mulher negra, Úrsula,
depois de ter recebido em sua casa como hóspede um jovem cavaleiro chamado Tancredo. A gente tem vários pontos de vista sendo narrados dentro dessa história. O ponto de vista da Úrsula como personagem protagonista, o ponto de vista do próprio Tancredo como o primeiro personagem a ser falado, o homem branco, o único homem branco nessa história é ele. Isso começa só ele. A ser falado na história é ele, e ele aparece em uma condição de ralé. Ele é um cavaleiro branco vindo de uma família nobre, e a primeira parte da história ele aparece em condição de ralé, em condição de abandonado, em condição de negligenciado, tendo que ser salvo pela piedade de um homem negro que tinha acabado de ser alforriado. Eu não vou me alongar para expressar o simbolismo dessa imagem, mas eu quero que vocês reflitam sobre ela durante um tempinho. Mais à frente na história, a gente vai ter um romance sendo construído, uma história de amor mesmo, propriamente dita, entre a Úrsula e o Tancredo. A gente vai ter a fala da mãe, que é a senhora Luísa B., que é uma pessoa paraplégica, uma pessoa com deficiência, que está acamada, que ela somente pode falar, e ela precisa de todos os cuidados possíveis da filha. E a fala dela com uma pessoa acamada, com uma pessoa com deficiência, a fala dela de tristeza, de pesar e de dureza, é uma das coisas mais marcantes e mais tristes que tem ao longo do livro inteiro. As poucas falas que o personagem escravizado recebe, que agora me perdoem, mas me falhou a memória sobre o nome dele, são todas falas que você pode render elogios pelo vocabulário do homem. Não fosse pela informação clara no livro de que é um personagem negro, eu duvido que vocês jamais perceberiam isso se comparassem a fala dele, como é construída a fala dele, a como é construída a fala do homem branco presente na trama. Então são esses pequenos cuidados que Maria Firmina dos Reis tomou diante de suas histórias que fizeram seus romances únicos. E agora eu passo a palavra para uma das minhas convidadas, uma estudante de jornalismo que eu adorei conhecer esse ano, para que ela fale de outras escritoras que também foram esquecidas no meio tempo. Oi para todo mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na medida do possível, pelo menos que sim. Eu sou a Alana, eu tenho 19 anos e atualmente eu estou cursando jornalismo por ódio mesmo. No momento é ódio, porque final de semestre ninguém ama o curso. Mas depois das férias o amor volta. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite por participar desse episódio, nesse podcast incrível, que eu adoro. Eu tô me sentindo muito honrada pelo convite. E também quero pedir desculpa pelos barulhos externos que vocês irão escutar, porque quando a gente está gravando em casa, parece que todo mundo quer fazer barulho ao mesmo tempo. Então, gente, assim, eu demorei muito para escolher alguém para falar com mais detalhes, sobre isso, porque eu não queria escolher alguém que a gente sempre fala quando a gente está debatendo sobre, tipo, Machado, Carolina Maria de Jesus, e etc. Aí eu pensei na Ruth Guimarães. Gente, a mulher escreveu mais de 50 obras durante toda a sua trajetória na literatura. E assim, vale ressaltar que foi uma longa carreira, porque ela começou a escrever ainda criança e continuou assim a sua vida inteira praticamente. E também ela foi a primeira mulher preta a ter destaque nacionalmente. Assim, vamos salvar essa parte aqui, destaque nacionalmente, porque é uma coisa muito controversa. Mas enfim, vou explicar mais pra frente, depois, eu acho, se eu não esqueci. Assim, Ruth, ela nasceu em Cachoeira Paulista, um município de São Paulo que faz parte do Vale do Paraíba, aquela zona que inclui, acho que Minas, Rio e São Paulo, se eu não me engano, em 1920. E foi onde, tendo convívio com o povo caipira, já que era uma zona de interior, um município bem do interior, ela coletou as ideias para suas obras, E aí, assim, dentre suas diversas obras, e põe diversas nisso, porque, 50 obras escritas, a gente pode citar Água Funda, que foi seu único
seu único romance e a sua primeira obra publicada. É o romance que também é do gênero fantasia e terror, se não me engano, se não me engano não, né? Eu acho que a gente pode considerar terror também, porque ele conta muitas lendas e contos e etc. Ele foi publicado em 1946 e ele vai se passar numa fazenda chamada Olhos d'Água, que fica entre o sul de Minas e o norte de São Paulo. O livro se passa em 2 momentos, né? O primeiro se passa no século XIX, ainda na época escravocrata, e nessa parte aí a gente vê toda aquela situação de exploração da mão de obra escravizada, só que a gente também tá vendo esse momento passando por uma espécie de mudança, entre aspas, porque a abolição, entre muitas aspas, da escravidão já está começando a ter aquela pontinha, sabe, de aparecimento. E aí o segundo momento é no início do século XX, que é quando a gente vê o firmamento do elo entre os personagens, que é o Juca, a Sinhá, que também aparece na primeira parte ali, no primeiro momento, né, do século XIX. E, gente, eu esqueci o nome do outro. Mas é com P. Se eu não me engano, é com P. E aí, assim, nessa segunda parte, a escravidão institucional ela já não existe mais, entre muitas aspas também, porque, né? Mas o modelo de trabalho, de relações de trabalho que tinha naquela época, é o mesmo modelo de trabalho que tinha no século XIX, baseado na exploração. E aí, assim, aquilo que a Conceição Evaristo, que é outra escritora que a gente poderia falar aqui sobre apagamento, aquilo que ela define como escrevivência, quando você escreve sobre algo que você ou um grupo de pessoas está inserido, e assim como a própria palavra remete, está vivenciando, é o famoso local de fala, sabe? Enfim, além disso, ela abordava muito sobre o folclore brasileiro em seus livros. E aí, isso ela aprendeu direto com o maior folclorista do país, Mário de Andrade, que também é um autor que a gente poderia citar aqui, já que existem muitos artigos e muitos estudos sobre o apagamento da cor de Mário de Andrade, né? Considerava ele branco, mas tem estudos que falam que ele era um preto de pele clara. Inclusive, recentemente eu vi uma matéria do Alma Preta, não sei se foi do Alma Preta ou se foi da Ponte Jornalismo, sobre isso. A matéria é muito boa, inclusive. Então, ao longo do livro, ela vai contando a história de um jeito bem caipira, através de lendas, de causos, né, que eles vão contando na beira da fogueira. De uma forma tão única que você se sente como se estivesse sentado ali com eles, escutando eles mesmos falarem sobre as suas histórias, sabe? Pois é, a gente acabou de ouvir a Lana falando sobre Ruth Guimarães, Conceição Evaristo e o próprio Mário de Andrade, que gera essa dúvida na cabeça dos acadêmicos se ele era realmente uma pessoa considerada branca ou se ele era realmente um negro de pele clara, como pessoas consideram hoje em dia, mas ainda não se sabe, não se tem uma finalização sobre esse assunto, por isso que a gente quis deixar isso em aberto. É muito bom ouvir esses nomes, mas eu quero que vocês façam um pequeno exercício sobre quais os nomes que nós citamos hoje aqui nesse episódio vocês conhecem de verdade. Quais desses nomes, se caso a gente não tivesse citado aqui hoje, vocês passariam o resto da vida de vocês sem saber de quem se tratavam? Depois que vocês conseguirem responder essa pergunta na cabeça de vocês vão conseguir entender o porquê que esse tema é tão importante de ser tratado aqui. E a pergunta-chave do episódio, para ficar a reflexão dos ouvintes e para ser respondida pelos nossos apresentadores, era discutir como esse apagamento dos negros do Brasil ocorre nos dias de hoje
e sobre como a nossa escrita está sendo tratada e vista pelo mercado editorial, e sobre o que nós queremos para o futuro. Então eu vou mandar a resposta da Alana e logo depois eu volto para dizer a minha complementação sobre esse assunto e encerrar esse programa. Ainda falando da Ruth, porque eu esqueci de falar sobre o destaque dela naquela hora, e aí é bom que eu já emendo uma coisa na outra. A primeira coisa que eu pensei quando eu estava estudando mais sobre a Ruth foi que, apesar dela ter tido um grande destaque nacional e até mesmo um destaque internacional, eu sinto que isso ainda não foi o bastante. Porque poucas pessoas devem saber quem é Ruth Guimarães, e as que sabem provavelmente não foram porque estudaram ou escutaram sobre ela na escola. E aí eu vou focar muito nessa parte de estudar sobre autores pretos na escola, porque querendo ou não, é durante as aulas de literatura que muitas pessoas descobrem sobre autores, tanto brasileiros quanto internacionais, né? E aí, outra coisa que a gente tem que falar é, quando a gente fala sobre apagamento, não acontece só de uma forma, sabe? Existem várias maneiras de promover esse apagamento na sociedade, por exemplo, o embranquecimento de autores pretos, né? E aí, autores pretos que têm uma importância gigantesca para a literatura brasileira e têm um reconhecimento maior, né, da sociedade, como o Machado de Assis e até o Mário de Andrade, que eu citei quando eu falava sobre a Ruth, eles foram taxados e vistos como brancos por muito tempo, sabe? Mário de Andrade até hoje é alvo de estudo sobre a sua raça, quando a gente sabe que tem artigos que falam e provam que ele era preto de pele clara. Então, é muito aquilo de ninguém quer ver ninguém quer ver um preto Ninguém quer ver um preto sendo uma influência em algo, né? E isso a gente já tá careca de saber. Porém, eu vejo, e eu posso estar bem louca nisso, mas que esse embranquecimento, ele acontece mais com autores homens, porque as mulheres pretas muitas vezes nem são citadas. Começamos por aí. E aí, quando professores tentam mudar isso dentro de sala, eles são barrados e reprimidos. E aí eu posso dar um exemplo. Ontem mesmo eu vi uma matéria, né, sobre uma professora que tentou passar como leitora para os alunos Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e ela foi afastada da turma, porque 8 famílias entraram com um pedido sobre isso. E aí os alunos falaram que eles não querem estudar sobre uma vivência, uma dor que não é deles. Eles não são obrigados a estudar sobre uma dor que não é deles. Então, assim, olha isso, mano. Olha o ponto que a gente chegou, sabe? É duro. É muito duro. E aí eu deixo aqui 2 questões muito importantes, que é: quantos autores pretos você conhece? E quantos autores pretos vocês ouviram falar nas aulas de literatura? Porque é só a partir desse questionamento que a gente consegue pensar em algo mais aprofundado sobre o assunto, sabe? A gente tem que começar a olhar para dentro e pensar que falar sobre autores pretos e autoras pretas é falar sobre a história do país e é também falar sobre representatividade, porque imagina o tanto de meninos e meninas pretas que querem ser autores, mas não conseguem ver, não tem tantos exemplos na sociedade de pessoas pretas que deram certo dentro da literatura, porque ninguém fala sobre isso. A gente precisa falar sobre autores pretos, porque autores pretos construíram a literatura brasileira. E é isso, gente, que eu tinha para falar. Eu espero que ao fim desse episódio a gente tenha conseguido plantar pelo menos uma sementinha de reflexão e questionamento sobre como devemos conduzir a abordagem de autores. Não falo nem só de autores pretos, mas não brancos no geral, na literatura brasileira de agora em diante, porque a gente já está bem atrasado nesse quesito. Acrescentando a fala da Alana, com esses casos que ela relatou recentemente sobre a professora que foi afastada por tentar apresentar como leitura na sala de aula Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e também
aproveitando a oportunidade para citar o caso da professora que foi afastada da sala de aula em Salvador também, nesse caso, por conta de apresentar temas relacionados à diversidade como ponto principal em suas aulas. E assim, cara, eu dei uma espécie de riso involuntário, porque chega a ser estranhamente engraçado, o conto não mudou nada, praticamente falando. Nós começamos a nossa jornada dentro desse episódio falando do século XIX e vindo até o século onde estamos, que é o século XXI. E mudou muito pouca coisa no modo como nós, autores pretos e pretas, somos tratados dentro desse universo, que é o mercado editorial, seja como aos olhos dos nossos leitores e aos olhos de quem nos contrata. Porque é simplesmente desconcertante eu ver alguns dos meus colegas de ofício vencendo, como o Flop, que recentemente ganhou uma matéria no G1, sendo altamente referenciado, tá assinando com a HarperCollins para ter uma nova edição de seu livro, Homens Pretos Não Choram, e como outros tantos que não vou ter tempo de citar aqui, mas é muito feliz para mim ver pessoas como o Flop e como o João Julián vencendo, mas ao mesmo tempo existem muitas pessoas pretas que são autores independentes desse momento que estão relegados a tempos, escrevendo na surdina, na marginalização mais profunda, que não estão sendo notados nem sequer pelos menores produtores de conteúdo que veiculam essas obras entre uns e outros, que não estão sendo citados nem sequer por aqueles jovens que gostam de garimpar literatura atrás de literatura dentro do Kindle. E é importante eu falar sobre esse ponto de que negros no topo, mas quais negros? Porque até dentro do meio negro mesmo, as oportunidades não são iguais. E não desmerecendo a vitória de outros aqui. Eu quero que vocês continuem vencendo e vencendo cada dia mais. Porque a vitória de vocês, indiretamente falando, abre espaço para que a minha venha depois. E para que muitos autores venham depois. E isso é completamente incerto. Mas é muito legal a gente pensar em quais negros que estão sendo levantados. Por que esses negros especificamente? Eu só quero que vocês pensem nessas perguntas. Eu não vou me dar o trabalho de respondê-las. Pensem no porquê. Voltando a um segundo lado da minha profissão. Quais produtores de conteúdos pretos estão sendo contratados para fazer publis de livros escritos por pessoas pretas? E se não há nenhum produtor de conteúdo negro sendo contratado para fazer publis de um certo livro que foi escrito por pessoa preta, aonde essas editoras vão buscar esses produtores? E por que elas escolhem esses autores brancos em específico? Eu já deixei um monte de célula aí em forma de pergunta para que vocês repensem. E o objetivo total desse episódio era analisar isso, a forma como nós estamos sendo tratados. Nós somos tratados de uma forma péssima no passado, estamos no presente em uma forma medianamente favorável, porque todo mundo acha que ser preto tá na moda, mas na verdade, quando a gente olha para dentro do nosso mercado, da nossa vivência, a coisa está feia para caramba ainda. Nós evoluímos, mas não evoluímos bastante, porque em grande parte o problema é que os brancos não entenderam que o racismo é problema deles. Eles ainda acham que é problema nosso. Eles ainda acham que é uma questão que nós temos que resolver. Eles ainda acham que os livros negros que têm valor entre os livros lançados pelos brasileiros, principalmente falando, e alguns livros lançados por norte-americanos, são os livros que falam de dor. São os livros que falam especificamente sobre a vivência de luta contra o racismo. Ou são os livros que falam especificamente sobre a vivência particular do racismo. O racismo direcionado a pessoas trans, o racismo direcionado a homens gays, o racismo aliado à lesbofobia,
e etc. São livros que estão aliados a falar da violência que sofremos. Agora, quando o escritor negro escreve fantasia, simplesmente fantasia, e coloca protagonistas negros à frente disso, sem referenciar a dor ou racismo em momento algum dentro do seu livro, até porque a história em si não pede esse viés, esse livro não vai ser referenciado, desculpa. Ele não vale para o mercado de hoje. O mercado quer ver sua dor. Ele quer beber desse conteúdo. Fora da dor não existimos. Fora da denúncia não existimos. Quando uma romancista negra, seja independente ou não, escreve um romance, seja ele afrocentado, interracial ou que fora, sem abordar a especificação do racismo dentro desse romance, seja acontecendo entre parentes que são ao redor do casal, ou na sociedade exposta ao redor do casal, ela não é vista. Por que essa romancista não é vista? Por que este romancista não é visto? Por que os autores pretos só existem quando são para falar das próprias dores? Porque é essa rotina que eu venho observando ultimamente. E eu queria muito que as editoras me explicassem que sede é essa de ter o nosso sangue nas mãos de vocês o tempo inteiro. Eu sei que eu vou demorar muito tempo para conseguir essa resposta, até porque foi acostumado à sociedade capitalista esse sentido de nos ver como denunciantes que ficam 24 horas por dia militando o tempo todo, que não têm suas próprias vidas fora da militância e que não podem falar de si fora da militância porque ser negro já te insere em militâncias. Vai. E parafraseando Asa Soares, eu queria muito falar de coisa boa, mas a minha alma ainda ecoa um grito. Eu acredito que vocês vão gritar junto. Chega. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que ouviram até aqui. Por favor, divulguem e recomendem esse episódio onde vocês puderem. Eu deixei abaixo as nossas fontes e as redes sociais de algumas das pessoas que me ajudaram a construir esse episódio. Por favor, sigam eles nas redes sociais e acompanhem o trabalho dessas pessoas. Muito obrigada pela audiência de todos vocês e até a próxima. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.